NRF. Primeiro, o estudo. Será que a gente vai? Será que não vai? Será que vale a pena? Dólar a 4,20, 4,30. Vamos comprar passagem, vamos reservar o lugar e vamos lá conhecer. Mas antes disso, vamos estudar. A gente faz um estudo antes para verificar o que já está acontecendo, o que realmente vale a pena ser visitado. Fazemos a cobertura da NRF, depois participamos de um evento chamado Super Quarta, com outros especialistas aqui do Brasil, que organizaram a Caixa das Laranjas. Eu sempre digo que a NRF é como se você entrasse numa fazenda e as pessoas falassem assim, olha, você entra, pega o que você conseguir pegar, mas cada um consegue pegar só um pouco, porque o tempo de todo mundo é limitado. Quando você vai num evento como esse, cada um consegue compartilhar e trocar experiências uns com os outros. Depois eu fiz a visita a mais de 30 operações lá em Manhattan para ver na prática aquilo que a gente tinha constatado na feira de varejo. Voltamos para o Brasil, pega registro, download, organização, análise e tentar sintetizar isso aqui para apresentar para vocês. O que é NRF? O que esse pessoal fala tanto nessa sigla? É o maior evento de varejo do mundo, ele existe desde 1911, para vocês terem uma ideia, e esse evento reúne os principais varejistas do mundo para debaterem qual vai ser a do ano que está começando. Então lá você encontra o pessoal do Alibaba, o pessoal da Starbucks, o pessoal da Microsoft, o pessoal da Hering aqui do Brasil, que eu já tive o prazer de assistir, entre outras marcas, que tentam, mostrar qual é o caminho que elas estão tomando e o que elas imaginam que podem ajudar a acender a luz para outros varejistas. Acontecem mais de 200 palestras, esse número com certeza está desatualizado, a gente fala que tem 300, eu nunca contei, mas no mínimo 200 palestras em 3 dias acontecem, centenas de expositores, enfim, é uma overdose de aprendizado que a gente tem. Em toda overdose a gente fica meio dopado, depois tem que voltar ao normal, né? Para vocês terem uma ideia da dimensão do evento, a gente vai passar um pequeno vídeo aqui, eu não vou passar ele inteiro, mas é só para vocês terem uma ideia como é que é uma NRF. The amount of content that is here this year makes it a one-stop shop for every aspect of retail. Welcome to NRF 2020. This is the largest conference and expo in the world for the retail industry. It's a really exciting time, bringing the customer perspectives into all of the operations of retail. Challenge yourself to be unexpected for your customers whilst being true to your DNA. We're investing in future talent and giving them an opportunity to see a career in retail that is achievable for everybody. You have, as retailers, the most valuable asset, commercial intent and consumer behavior data. This, to me, is what's going to reshape retail business models. First thing in innovation is humility. It's to learn that you actually don't have the answers. This is a place where you can find the latest innovations happening in retail. The big change is not the tech changing, it is us. We need to take tech into our heart to be able to transform retail. Enfim, é uma overdose de aprendizado, é uma feira muito grande. O Brasil tem a segunda maior delegação, nós só perdemos para o Canadá, porque o Canadá está do lado, né, e tem um câmbio muito mais favorável para participar do evento. Mas isso mostra como o varejo é importante para o brasileiro. De 95 países participantes, nós somos a segunda maior delegação, mesmo com o dólar no preço que está. Então, olha como é importante isso para a nossa economia, para o desenvolvimento da renda da nossa população. E a primeira tendência que eu quero colocar para vocês é a questão do varejo centrado nas pessoas, né? Geralmente se fala do varejo centrado no cliente, mas uma das mudanças que houve esse ano foi perceber que não apenas estar centrado no cliente, mas também levar em conta o aspecto de quem trabalha no varejo é importante. E por que é importante? Porque se você desenhar a experiência do varejo só para quem é o cliente, o engajamento de quem trabalha no varejo não será o mesmo. A pessoa que gosta de trabalhar no varejo vai se engajar mais. Se a loja for um lugar onde ele tem orgulho, ele tem senso de pertencimento, com certeza o engajamento, o algo a mais que a gente fala popularmente, vai ser muito maior do que seria se a loja dele fosse uma loja comum. E um dos exemplos práticos que aconteceu foi no meio do caminho. Eu tive uma baldeação vulgar, né? Que a gente falaria ali, uma parada no Chile para poder chegar a Nova York. E eu
acabei indo, coincidentemente, numa Starbucks no Chile. Eu pedi um café gelado, estava muito quente, fiz uma reunião com um cliente meu, e enquanto eu estava lá me preparando, estudando para chegar em Nova York, meia hora depois, sem nenhuma pretensão de consumir nada, a atendente da Starbucks me trouxe uma amostra de um drink que eles têm lá com café gelado. Eu tomei aquele drink, mas na hora eu fiquei pensando assim, cara, agora eu entendi por que essa marca tem tantas lojas. Porque de alguma maneira eles conseguiram colocar na cabeça de quem trabalha aqui dentro, de que mesmo eu tomando apenas um café, vale a pena ela tentar me convencer a comprar um outro drink. E por consequência foi o que aconteceu. Eu acabei gostando do que ela me ofereceu e a gente consumiu um produto a mais. Então essa é uma tendência que a gente tem que ficar ligado. Pensar no seu varejo não apenas para quem trabalha, para quem consome, mas também para quem trabalha. E vamos pensar um pouco em design de varejo. Essa daqui é uma vitrine dentro da Apple Store, tá? Pode clicar, Lana, só para o pessoal dar uma olhada. Isso aqui são iPads justapostos e que fazem um movimento que atrai as pessoas que gostam de jogos. Veja, iPads todo mundo pode comprar. A maneira como você organiza eles é como você faz com que eles se tornem um ponto de merchandising atraente. Aqui parece uma praça pública, mas aqui é a nova loja da Apple Store da Quinta Avenida. Essa loja eu tive o prazer de conhecer em 2010. Ela, na minha opinião, é muito mais visitada do que hoje a Estátua da Liberdade. Eu nunca constatei esse número, mas se fosse para chutar, eu chutaria que sim. E olha a preocupação deles de fazer a loja ser tão atraente que parecesse uma praça pública. Essa é uma foto que eu tirei e que me deixou completamente espantado como você consegue fazer as pessoas entrarem numa loja e parecerem que estão em uma praça. Dada a intimidade que você consegue dar e a interface que a pessoa tem com o mobiliário dessa loja. Uma das preocupações que os varejistas e a indústria têm que ter é com o novo consumidor. E uma das pesquisas que foi apresentada na NRF é que esse mundo líquido tem causado os fear factors, os medos que interferem no tipo de consumo e no tipo de comportamento que os consumidores têm. Um deles é a overdose de transformações. Né? O fato de você não ter mais certezas sobre qual é o caminho da política, da religião, das estruturas econômicas, das estruturas familiares, causa uma certa angústia nas pessoas em geral. Eu confesso a vocês que me identifico com uma destas, porque por ter nascido no século passado, me lembro de quando o mundo tinha muito mais certezas do que agora. Né? Um outro ponto muito forte é a incerteza financeira. Nós lembrávamos da estabilidade do emprego de pessoas com 5, 10, 15, 20 anos dentro das suas cadeiras, construíam uma carreira, e agora uma pessoa de repente está num dia trabalhando como Uber, no outro dia está entregando alguma coisa no James, está trabalhando no outro dia numa outra profissão, está dando consultoria, está trabalhando como contador, está trabalhando como fotógrafo, e essa multitarefa é muito louca, ela é muito enriquecedora porque usa a potencialidade das pessoas, mas causa uma incerteza. Você não sabe quanto você vai receber no final do ano, e isso interfere naturalmente com o que você vai consumir. E o contágio emocional das redes sociais. De repente, você começa a odiar centenas de pessoas que você nunca viu de carne e osso na sua frente, dado ao fato de você ter visto um dizer, dado ao fato de você ter visto uma frase, um recorte de uma edição e assim por diante. Então, a nossa emoção está à flor da pele, a uma tela de distância do mundo. Né? E tudo isso interfere no comportamento de consumo das pessoas. Uma das coisas citadas pela Andrea Bell, que falou na NRF, é o paradoxo da escolha. Antigamente você tinha pouca escolha para marido, pouca escolha para casa, pouca escolha para emprego, e agora você tem um cardápio no Tinder, um cardápio no LinkedIn de oportunidades para trabalhar, um cardápio de opções para comer hambúrguer, você tem uma série de coisas para você aproveitar e escolher. E essa escolha, esse excesso de escolha gera uma angústia enorme, que é você tentar não errar na tua escolha. Porque se você errar, você perdeu tempo, e se você perdeu tempo, no nosso mundo, você perdeu quase tudo. Né? E o famoso FOMO, né? O medo de você estar fora do que realmente está acontecendo.
E aí você começa a ver aqui algumas ilustrações do que as empresas estão fazendo. Isso aqui é uma foto que eu tirei numa loja chamada Max Brenner Chocolate. Ela é uma loja que tem como tema o chocolate, mas se você quiser comer uma pizza lá, eles têm. E eles têm alguns produtos baseados em chocolate. Esse aqui é um penal para nós aqui de Curitiba, ou um estojo para quem é de São Paulo, e onde está escrito Morning for Life e Chocolate for the Soul. Ou seja, ele brinca com o que falta para a tua alma, né? E ele tenta completar um pouco da inquietude da tua alma com chocolate. E isso aqui é altamente instagramável e tem a ver com um pouco do que a gente está falando. Um outro ponto simples, que dá para aplicar em qualquer loja, mas que a gente vê às vezes nos Estados Unidos e que é para a gente relembrar aplicar aqui, é a amostra. Essa é uma loja que está consolidada nos Estados Unidos. E ela não tem problema nenhum em deixar uma amostra do chocolate dela de graça, para generosamente oferecer, para que as pessoas comecem a ter uma boa experiência. Isso acontece na Hershey's também. Quando você entra na Hershey's, a primeira coisa que você ganha é um chocolate de graça, para que você comece a ter uma experiência doce dentro da loja. Pode clicar. Isso aqui é a Max Brenner por dentro. Ela é uma loja que, pelo que eu investiguei, conversei lá, ela serve café da manhã, almoço, janta, apesar de ser uma loja que se intitula uma loja que fala de chocolate. E qual que é o público-alvo que mais frequenta? Namorados e noivos. O pessoal vai lá, vai ter um encontro, vai comer, vai beber, enfim. A loja estava cheia. Isso aqui é um exemplo também. Você pode ver pessoas de várias culturas, né, várias etnias, e, enfim, é uma loja que depois vale a pena vocês conhecerem um pouco mais. Um outro exemplo de preocupação com a experiência, naturalmente, é a Starbucks. A Starbucks a gente vai falar bastante aqui, eu vou tentar ser o mais dinâmico possível, pode clicar. Essa daqui são 3 vídeos que eu fiz rapidamente na Starbucks Reserve Roastered. É uma loja conceito da Starbucks. Para você entrar na loja da Starbucks Reserve. É uma loja que você tem uma série de experiências que não é só tomar café, tá? Vou mostrar para vocês. Uma delas é vocês verem como que se torra o café na sua frente, como que se ensaca o café em grandes sacos e como que você empacota o café para vender no varejo. Eles têm uma série de visual merchandising, uma série de produtos específicos, vários grãos dos mais diversos lugares do mundo. Eles têm vários bares. Esse aqui é um bar, você pode tomar vários drinks feitos de café. Você pode chegar lá 8 horas da noite, 9 horas da noite, marcar um encontro. Eles têm uma sala reservada para reuniões de executivos, ou se um grupo de amigos, de mulheres, de homens quiserem se juntar e fazer uma reunião lá, podem fazer, eles têm uma sala reservada. Eles têm uma pizzaria, uma confeitaria, o bar e um outro lugar só para você tomar café, entre muito mais coisas que depois eu sugiro que vocês conheçam um pouco mais. Dentro dessa centralidade nas pessoas, uma outra coisa discutida na NRF é a questão da diversidade e da inclusão. Cada vez mais há uma inclusão de pessoas no mercado de trabalho, da mulher, de outras etnias, dos negros, de pessoas LGBTs, e eles são consumidores. Então, o recado que eu sempre dou é, se você não tem tolerância pela consciência, tenha tolerância porque é um mercado promissor. Eles têm renda e eles querem consumir. E tem gente já percebendo oportunidade nesse mercado, né? Nós tivemos um debate lá com 4 mulheres e que foi um debate que mostrou a importância dessa inclusão cada vez maior no varejo. Esse aqui é um site chamado, eu não sei se exatamente essa é a pronúncia, mas Refinery29. Ele se intitula como a principal empresa de mídia global focada em mulheres jovens. Inspiramos, divertimos e capacitamos o nosso público-alvo. Eu entrei nesse site e ele é um site especificamente para o público feminino, tem design feminino e tem uma jornada de experiência feminina. Então ele tem notícias, uma clipagem de fatos que podem ser relevantes para esse grupo. Ele tem um micro Netflix de conteúdos em vídeo que pode ser interessante para o público feminino. E conforme você vai rodando esse site, você tem o shopping. Você tem produtos ou coleções que sofreram um tipo de curadoria para que as mulheres que têm interesse nesse tipo de produto possam ter alguém que estreitou o caminho dela e diminuiu esse paradoxo da escolha para elas.
Tá? Uma das frases citadas na NRF é que, historicamente, os homens têm sido patrocinados enquanto as mulheres têm sido mentoradas. E isso faz toda a diferença. O que foi citada pela Tami, da Rent to the Runaway, que é um negócio que, na minha opinião, é extremamente inovador, a gente vai falar um pouco mais sobre ele, é que as mulheres também precisam ser patrocinadas nesse mercado de trabalho. O Kevin Johnson, da Starbucks, nós vamos falar bastante dele aqui, mas uma das frases que ele fala é que a Starbucks tem se dedicado a criar um ambiente muito mais ligado à conexão das pessoas do que venda de café. E um outro ponto que a gente viu lá na Super Quarta, e que eu trouxe para cá e que eu gostei muito, é essa sequência onde se fala, né? Diversidade é você ser convidado para a festa, inclusão é você ser convidado a dançar, mas equidade é você fazer parte do comitê de quem organiza a festa. Então, a inclusão, né, cada vez mais gradual das outras pessoas, e principalmente das mulheres e das demais minorias, é um ponto que os players do varejo estão muito atentos, né? E o interessante da feira de varejo e de Nova York é o seguinte, tem lojas que você se programou para visitar, e tem lojas que você tropeça no meio do caminho porque ela te chama a atenção. E essa é uma das lojas que eu tropecei, que me chamou a atenção, que estava completamente ligado ao que eu tinha presenciado na cobertura da feira. Essa aqui é uma loja que se auto-intitula uma loja feminista. É uma loja que quer atender essa tribo. Essa aqui é uma foto que eu tirei da fachada. Como é uma foto tirada em cima da hora, eu tentei traduzir um pouco do que estava escrito ali, mas o que eles querem dizer é mais feminismo, menos dietas, menos cantadas vulgares, menos vergonha do corpo, menos transfobia e menos patriarcado. Ou seja, uma causa tem uma tribo e uma tribo tem um mercado consumidor. Vou repetir para vocês. Uma causa tem uma tribo e uma tribo tem um mercado consumidor, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque talvez a gente não seja o consumidor, mas talvez a gente possa apoiar o mercado. Essa aqui é uma foto que eu tirei do que estava acontecendo lá, estava vendo o lançamento de uma nova coleção, e fui super bem recebido, né? E você vê naturalmente na atitude das pessoas que estão lá uma postura que está ligada a uma causa específica. Um outro ponto bem importante, que eu acho que é absurdamente relevante, né, na NRF e nessa cobertura que a gente viu nas lojas, é a cultura da inovação. Isso a gente já tem tentado aplicar com os nossos clientes aqui, mas quando a gente tem o reforço do que está acontecendo lá fora, nos deixa mais confiante. E o que é a cultura da inovação? A nossa loja tem de estar sempre em beta. Ela não pode ser uma coisa estática. Eu me lembro que há 20 anos atrás você fazia um projeto de visual de loja, né? Nós temos a Maiara aqui que trabalha com, né, já atendeu clientes meus, né, para desenvolver projetos de loja, e a gente pensava que aquele projeto de loja era para 10 anos. E hoje, quando você faz um projeto de loja, daqui 5 anos você já está começando a pensar que talvez aquele projeto já está muito desatualizado, porque as tendências mudaram, porque o gosto do consumidor mudou, porque a estética mudou muito rápido. Então a minha loja tem que ser modular para que ela possa mudar o mais rápido possível. Falando de inovação, não tem como não falar de Starbucks. 49 anos de existência, 31 mil lojas, 41 mil partners, eles não chamam de empregados, eles chamam de parceiros, e mais de 100 milhões de consumidores por semana. E aí eu quero mostrar para vocês o que uma lojinha de café faz para continuar sendo o que ela é.